Rica. Estou na Costa Rica. Pura vida. Agora tá indo. Cassiano. E aí, Cassiano, que some, vai para a Serra da Canastra? Hã? Acadêmicos Gente, então, também agora... tiram férias. Vamos lá, mas o estamos ao Evandro e vivo. eu não tiramos nunca, para falar a verdade. Olha. Então, a gente está ao vivo já, gente. Olha, então eu queria, em nome da Sociedade Brasileira de Lógica, agradecer ao Júlio, ao Evandro, à Ítala, ao Cassiano e a todos vocês que estão assistindo. É um prazer enorme. Eu estou muito curiosa com essa mesa, acho que vai ser muito bacana. Ela faz parte da 7ª, 4ª reunião anual da SBPC, então nós estamos dentro da SBPC como um evento oficial, e eu como presidente da SBL, simplesmente vou abrir os trabalhos, né, e vou apresentar o Cassiano, que é o coordenador da mesa. O professor Cassiano, ele é professor de filosofia do ITA, né, e ele que vai ficar, então, coordenando a nossa mesa, que vai ser um barato, muito bacana. Então, Cassiano, a bola é toda sua. Muito obrigado, Elaine. Bom, então, boa tarde a todos. Desculpem aí pelo começo um pouco informal, né? A gente estava esperando entrar e entramos ao vivo agora. Eu vou me restringir unicamente a apresentar os participantes da mesa, as pessoas que falarão coisas mais interessantes, para que todos possamos conhecer quem está falando, apesar de acreditar que essas pessoas dispensam grandes apresentações, né? Os próprios nomes falam por si. Eu vou começar, então, a apresentação na ordem em que as falas serão feitas. Começo, então, pelo professor Evandro Gomes. Evandro, caro colega da SBL, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Maringá. O Evandro tem atuação na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, uma vasta experiência, né, além do ensino superior, em outras instituições, e ele fez mestrado na USP e doutorado na Unicamp, sob orientação, inclusive, até onde me consta, né, aqui pelo currículo que eu estou lendo, orientado pela Ítala. Né? Sua pesquisa ela se concentra no âmbito da história da lógica, tanto a lógica não clássica quanto a lógica clássica, na história geral da lógica, com especial ênfase à história da lógica no Brasil, né? E como pesquisador da história das lógicas paraconsistentes, né? E como é que a paraconsistência se estabelece na tradição ocidental. O professor Evandro tem um vasto currículo de pesquisador visitante, né, principalmente no CLE, no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, e vai nos premiar aí com uma fala sobre a sua pesquisa, e esperamos ansiosamente pela sua fala. Em seguida, professor Júlio Michael Stern, que é professor da USP, né, formado em física, com mestrado também em física, segundo me consta, e um doutorado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, né, em pesquisa de operações. Ele, desde 2002, ele é professor titular de Ciência da Computação na USP e professor titular de Matemática Aplicada, também na USP. Pesquisador do CNPq, foi presidente da associação, da seção brasileira, né, da Associação Internacional, a Sociedade Internacional de Análise Bayesiana, e presidente do Conselho de Pesquisa do IME, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, além de fazer parte do Comitê Científico da Associação Brasileira de Jurimetria e da Academia, membro também da Academia Brasileira de Filosofia. O professor Júlio Michael Stern será nosso segundo palestrante. E, para fechar a mesa, invertendo aqui a ordem, né, a regra da Ladies First,
vamos deixar aqui, ladies, for the last minute, o nosso grande finale, digamos assim, com a professora Ítala Loffredo do Ottaviano. A professora Ítala tem também um vastíssimo currículo. Se for falar do currículo da Ítala aqui, ficamos aqui alguns dias, estouramos o tempo. Então, eu vou dar algumas informações mais relevantes. A professora Ítala, ela não só é graduada em matemática e tem pós-graduação em matemática, com pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em Stanford, na Universidade de Oxford, inclusive, como ainda é formada em música. Ela tem graduação em piano pelo Conservatório Carlos Gomes de Campinas. Acho essa uma informação absolutamente relevante para as pessoas não entenderem que há uma separação rígida entre as capacidades artísticas e as capacidades intelectivas abstratas, digamos assim. São todas capacidades semióticas de criação e produção de signos e significados. Acho isso absolutamente relevante. No caso da Ítala, muito nos enobrece. A Ítala, além de ter sido presidenta da Sociedade Brasileira de Lógica algumas vezes, pelo menos quatro vezes, Ítala, se não me engano, foi diretora do CLE na Unicamp também, membro fundadora tanto do CLE quanto da Sociedade Brasileira de Lógica, presidente de cada uma dessas instituições diversas vezes, é coordenadora também da COSEM, da Unicamp, que é a Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa. Então, essa formação da Ítala em música e matemática, ela também se reflete na interdisciplinaridade da sua pesquisa, da sua atuação acadêmica. Ela é membro de várias outras sociedades internacionais, no Brasil, na Europa, no continente americano, de maneira geral. Sua pesquisa, como quem é da área sabe, é dedicada à história e filosofia da lógica e da ciência, os fundamentos da lógica e da matemática. Tem uma obra importantíssima sobre lógicas não clássicas, sobre paraconsistência e teoria da auto-organização, teoria dos sistemas. Foi pró-reitora de pró-graduação da Unicamp e foi premiada inúmeras vezes, inúmeros prêmios nacionais e internacionais, inclusive a medalha, o prêmio Stagira, a medalha Aristóteles, no México, a Conferência Ítala Maria Loffredo do Ottaviano pela Sociedade Brasileira de Lógica, que é uma conferência especial dos encontros da SBL, e é membro da Academia Internacional de Filosofia das Ciências e do Instituto Internacional de Filosofia, que são as duas maiores, talvez, entre as mais importantes instituições da área de filosofia no mundo. Então, sem muito mais tomar a atenção de vocês com essas apresentações, espero que essas informações contribuam para o interesse de quem estiver nos assistindo, e passo a palavra, então, ao Evandro para abrir a nossa mesa. Muito obrigado e boas palestras a todos. Muito obrigado, Cassiano, pelas palavras. Acho que vai ser uma mesa bem rica. Eu queria agradecer ao pessoal da sociedade aqui da Brasileira de Lógica pelo convite. Nós estamos também nessa diretoria, trabalhando nesses anos difíceis aí de pandemia e de deserto intelectual aqui no Brasil, no plano político. E então nós estamos enfrentando uma enormes dificuldades para manter as atividades, Eu vou falar um pouco, eu vou dividir a minha fala em dois momentos, um primeiro mais curto, que é sobre um pouco da história da lógica no Brasil, muito sucintamente, eu vou falar em torno de 10, um pouquinho mais, 10, 12 minutos, e a segunda parte falar sobre o ilógico, Vou falar um pouco sobre algumas falácias e como isso impacta qualquer sociedade, e em particular a nossa, e eu acho que o que eu vou dizer na primeira parte vai dar mais contexto e moldura para o que eu vou dizer na segunda.
Então, na primeira parte, eu gostaria de dizer que, a propósito, né, do bicentenário da independência do país, que vai se completar agora em 7 de setembro, que nós temos uma trajetória extremamente tortuosa com relação a quase todos os assuntos, se não todos. Veja vocês, a nossa independência é uma independência no plano político, é uma independência que se deu no contexto de uma crise sucessória. E quando eu estava ainda nos meus anos de colégio, de educação básica, eu era uma criança, eu sempre achei estranho esse negócio. Como que um país fica independente e o governante que vai conduzir esse país é justamente o filho do antigo rei, né? do governante anterior. Então, isso sempre foi um pouco misterioso para mim, mas a gente sabe que a história de cada país tem muita complexidade e contexto. Uma coisa que eu queria trazer desses 200 anos é que nós tivemos a história do ensino superior no Brasil, uma história muito cheia extremamente... O ensino superior no Brasil, ele começou junto com a colonização, os jesuítas trouxeram para o Brasil escolas, colégios, faculdades, né? Na área de filosofia, por exemplo, em Salvador, foram concedidos títulos de mestre e doutor ainda no século XVI, mas tudo isso foi descontinuado no século XVIII, com a Reforma Pombalina, e que deixou um enorme vazio educacional no Brasil, do qual nós nos ressentimos, não há dúvida. No século XIX, as nossas elites iam estudar na Europa, então o país não precisava exatamente ter uma infraestrutura, e Dom João VI, quando aporta aqui no Rio de Janeiro, aqui no país, começa a formar, vamos dizer assim, o embrião do sistema universitário brasileiro. O que chama atenção é que era um sistema universitário extremamente utilitário, voltado apenas para certas profissões. Eu tenho aqui uma listinha. Então, por exemplo, a Academia da Marinha de 1808, a Academia Militar é de 1810, os estudos médicos na Bahia, 1808, cirurgia, anatomia, no Rio de Janeiro, 1809, na Bahia, economia, 1808, também na Bahia, agricultura, 1817, desenho técnico em 1818, no Rio de Janeiro, laboratório de química, 1818, agricultura em 1814, também no Rio, a Escola de Ciências, Artes e Ofícios em 1816, transformada depois em 1820, na Real Academia de Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, e em Academia de Artes, em 1826. Os cursos de Direito são do século XIX, 1827, se não estiver enganado, 27, 28, o Largo de São Francisco, São Paulo, e a Faculdade de Direito do Recife. Bom, todas essas escolas foram, pouco a pouco, incorporadas a um sistema maior, mas o fato é que só no século XX estão completando 100 anos nossas instituições mais antigas. E se nós fazemos uma rápida comparação com os países vizinhos sul-americanos, na América Latina, nós vamos encontrar universidades no mundo hispânico, colonizado pelos espanhóis, universidades já no século XVI. Então, isso tem um preço muito alto para nós. E nesse sentido, a minha mensagem nesse início de mesa redonda é que nós, apesar de todas essas condições adversas, contrárias ao desenvolvimento do país, na intelectualidade brasileira, a lógica tem contribuído para o desenvolvimento do país de uma forma singular. O Brasil é relevante em lógica hoje, no mundo. Nós temos Milton da Costa, que é o nosso, um patrono da disciplina no país. Ele próprio criou muitas coisas, muitas teorias em lógica, e também formou várias gerações de pesquisadores, de professores, e a gente hoje pode dizer que a lógica tem pessoas bem treinadas e bem formadas em praticamente todas as grandes instituições do país, tanto das capitais quanto do interior. Então, a minha mensagem nesse ponto é a seguinte: imagine se nós tivéssemos condições mais favoráveis, o quanto nós não faríamos, né? Então, esse é o meu primeiro ponto.
Agora, falando um pouco da questão, na segunda parte, né, falando agora da questão das falácias, né, do quanto a lógica pode contribuir para melhorar nosso score de racionalidade, né? Então, nós temos um déficit, o país nosso tem um grande déficit educacional, acho que isso não é surpresa para ninguém. Nós conseguimos universalizar o acesso à escola, mas nós não conseguimos universalizar a qualidade. Em tempos difíceis como que estamos atravessando, muitas crianças, jovens, estão abandonando a universidade, abandonando a educação formal, devido a várias razões também de fundo econômico, socioeconômico, e nós vivemos um cenário de redes sociais, de internet, de bastante poluição semântica, se a gente puder dizer assim, em termos até das opiniões, que as pessoas acham que só porque elas têm uma opinião, que essa opinião, porque ela tem um dono, ela é boa, né? E na lógica a gente estuda a argumentação, entre outras coisas, e na lógica nós temos ferramentas para distinguir os bons dos maus argumentos, basicamente isso. E os maus argumentos a gente chama de falácias, são aqueles argumentos que falham, aqueles argumentos que não são propriamente argumentos, ou, pelo menos do ponto de vista de quem pretende utilizar esses argumentos, eles podem, às vezes, obter persuasão sem que sejam probatórios, né? Sem que sejam, de fato, argumentos bem constituídos. As falácias são argumentos em que a conclusão não se segue das premissas, ou seja, daquilo que foi admitido como fatos fundamentais para alcançar a conclusão. E aí é muito interessante, porque o desafio da filosofia, o desafio da lógica, o desafio da ciência, é o desafio de nos emancipar, de nos fazer pensar criticamente, de ter condições de analisar as coisas. E esse é o antídoto para a distorção dos fatos. Então, é muito preocupante quando nós vimos agora na pandemia quantas pessoas, até da classe médica, por exemplo, abraçando tratamentos sem evidência científica, né? Isso trouxe prejuízos certos para o país, e isso mostrou também, de alguma forma, o quanto a gente tem um longo caminho pela frente. As falácias, elas são enganadoras, e elas são tão enganadoras quanto as fake news. Então, esse fenômeno da desinformação, na raiz de tudo, a desinformação não tem a ver só com a verdade das premissas ou a verdade da conclusão, ou até a implicação entre as premissas e a conclusão, a implicação lógica, mas tem a ver também tem um lado ético, moral aí, tem uma coisa de a gente entrar numa guerra de convicções sem fundamento. Pessoas foram acusadas, pessoas são acusadas, isso tem consequências no dia a dia, por mais que pareça abstrato, isso tem muito a ver com o dia a dia nosso. E tem um fato importante que permeia as fake news, permeia o uso das falácias, que é a tendenciosidade, que é quando nós temos a tendência de favorecer certas formas de pensar e de agir em detrimento de outras, distorcendo os fatos. Isso é bem sério, porque os fatos costumam ser a forma como se pode contradizer convicções infundadas. E então, quando nós abandonamos o exercício da razão, é muito complicado. Esse caminho não é o caminho da civilização, não é o caminho para o progresso, não só o progresso da ciência, e o progresso da ciência acarreta o progresso do país, acarreta o progresso social, acarreta o amadurecimento das noções de cidadania, de direitos, né? Tudo isso é muito simbólico, é muito sutil, é um patrimônio simbólico que a educação transmite de uma geração para outra e que facilmente se perde. Quando a gente entra em certos ciclos de perdas, né, as perdas simbólicas são as que às vezes são as que vão se perder primeiro, quase sempre. Então, por isso que é tão sério a gente estar atravessando esse cenário que estamos e por isso que temos que continuar trabalhando para que o Brasil seja independente, mas não seja independente só no papel, e que as pessoas, e especialmente as pessoas responsáveis por tocar as instituições do país, sejam elas de quaisquer âmbitos,
que elas estejam conscientes da sua missão, de deixar para a geração futura um país melhor do que o que nós herdamos. Finalmente, eu queria dizer que, se nós não fizermos essa lição de casa, e nisso a lógica contribui, o ensino da filosofia nos ensinos médios do país contribui, porque ensinar algumas coisas como teoria das falácias, teoria da argumentação, rudimentos de lógica, são ferramentas úteis, é filosofia aplicada, que a pessoa absorve num dia. Aconteceu isso comigo, com um professor de ensino médio, alguns anos atrás. Numa semana estudamos falácias com os alunos do ensino médio, na outra semana houve um programa político no meio, na outra semana, ou 2 depois, o pessoal trouxe, o fulano fez tal falácia, o outro fez tal falácia. Então, isso é muito permeável e falta a gente incrementar esse trabalho para tornar o nosso potencial crítico muito melhor. E isso é o contrário do que as pessoas inimigas da igualdade, inimigas da racionalidade, inimigas da razoabilidade desejam. Por quê? Porque essas pessoas desejam o velho país escravocrata que o Brasil ainda é, né? Nós temos uma elite, infelizmente, não tenho nada contra as elites, deixar isso bem claro, mas nós temos elites muito mal formadas, que não estão percebendo que certas políticas que esse pessoal apoia destroem o país e destrói os negócios, porque tem certas pessoas que só entendem os números. Quando que eu vou ganhar? E tantas outras coisas. Nesse universo, né, do dinheiro, do capital. E a coisa é muito mais sofisticada. Se a gente não olhar para o país de verdade, para as pessoas de verdade, para a economia de verdade, e a gente não melhorar as condições de existência e coexistência em sociedade, nós não vamos ser... eu acho o hino nacional tão irônico, às vezes, né? Pátria Mãe Gentil, né? Então, às vezes é o contrário, né? Claro que os hinos, eles representam aquilo que a gente aspira, né? Uma certa utopia, mas tem uma carga muito séria aí de coisas que a gente, quando entoa o hino nacional, nós fazemos uma reflexão, nossa, como a gente ainda está longe disso. Mas nem tudo, nós fizemos muitas coisas e fazemos muitas coisas louváveis e maravilhosas pelo país, e nós, como pessoas de instituições de ensino, né, nas universidades, nos institutos de pesquisa, nos colégios, nas escolas de educação básica pelo país, em todos os níveis, há pessoas de boa vontade trabalhando pelo florescimento do país, e não pelo seu desaparecimento. E só para concluir, eu queria dizer que o que se quer com não incentivar a educação e não se incentivar que a educação também tenha qualidade, e isso passa pela formação dos professores, né? Agora o pessoal está começando a acordar, né? Porque está começando a ter menos gente querendo ser professor. Porque o magistério tem se tornado uma profissão extremamente penosa, extremamente penosa. E não estamos falando de salários. Às vezes os salários até melhoraram um pouco, mas tem outras coisas tantas, ambientes de trabalho, exigências, condições de se engajar num projeto sério para desenvolver os estudantes e desenvolver com os estudantes o conhecimento, mas que todo mundo que é inimigo do progresso e do progresso da ciência no país, passa muito pela... É bom que as pessoas ainda sejam ou continuem sendo sugestionáveis. Ou seja, quando as pessoas pensam que estão pensando por si e estão exatamente abraçando as teses e as ideias dos outros. E então, é com isso que eu encerro aqui essa minha primeira participação. Eu estourei um pouquinho o tempo, mas espero que não comprometa a nossa dinâmica aqui. Obrigado. Perfeito, Evandro, muito obrigado. Estourou nada o tempo, está dentro do tempo. Faltam 4 minutos. Eu vou fazer um aviso, eu vou passar a palavra ao Júlio e depois abrimos no final, né, depois de todas as apresentações do Júlio e da Ítala, depois a gente abre para as perguntas de quem tiver pelo chat, tá? Do YouTube, estamos aí. Então eu vou passar a palavra ao professor Júlio Michael Stern, que começará a sua fala agora. Júlio, é contigo.
Obrigado, Cassiano, nosso coordenador, obrigado, Elaine, presidente da SBL. Eu gostaria de começar agradecendo a SBL. Eu sou uma pessoa que se dedica basicamente a fundamentos de estatística, né, que é uma área que tem um grande overlap, uma grande sobreposição com a lógica. E a Sociedade Brasileira de Lógica sempre acolheu, né, muito bem, não só a mim, que vem primordialmente da estatística, mas a muitos pesquisadores que vêm de áreas correlatas e que encontram áreas de superposição com a lógica. A SBL sempre nos acolheu muito bem. É uma tradição que vem do professor Newton da Costa, né, que foi meu professor de lógica na longínqua década de 70, lá na USP, e que ele até tem um livrinho sobre fundamentos de probabilidade, né? Outras pessoas tremendamente influentes que sempre tiveram essa atitude são a Ítala, que está aqui conosco, e o professor Walter Carnielli, né? Mas a SBL sempre acolheu muito bem todos os pesquisadores de áreas vizinhas, o que muitas vezes não acontece na ciência, mas a SBL se destaca por esse ponto. E eu vou começar, então, agora a falar um pouquinho sobre justamente estatística e o quanto que a estatística tem de lógica e quanto desconsiderar a lógica e a estatística nos leva a falácias, não as clássicas falácias aristotélicas, mas a falácias de raciocínios que envolvem probabilidade, né, eventos probabilísticos, e que tem se destacado aí na pandemia, né? Quando a gente fala de estatística, a gente imediatamente pensa num primeiro papel da estatística, que é o papel de filtro, né? Um papel em que os eventos probabilísticos, né, as coisas que acontecem não deterministicamente, mas seguindo frequências ou propensões aleatórias, têm um papel negativo, né? Aqui uma figurinha clássica do tiro ao alvo, né, em que a gente leva em considerações dois fatores aqui, a precisão e a acurácia, né? Aqui nesse primeiro atirador é um atirador que é altamente preciso e atira com alta acurácia. Vocês veem uma nuvenzinha pequena de tiros todas perto da mosca aí, do centro do alvo. Nesse segundo alvo aqui, eu tenho um atirador que é muito preciso, mas tem baixa acurácia, né? Os tiros estão todos juntinhos, mas estão longe do centro. Nesse terceiro aqui, eu tenho um atirador acurado, mas de baixa precisão. O centro da nuvem coincide com o centro do alvo, mas a nuvem está bem espalhada. E, finalmente, o mau atirador, que é impreciso e acurado, né? Mas o papel da estatística, então, é filtrar, né? Por exemplo, se eu apagasse a figura dos alvos e deixasse só a figura dos tiros, só os pontinhos azuis, eu poderia pedir a cada um de vocês que redesenhassem os alvos só a partir dos tiros, né? Eu tenho dado acometido de erros probabilísticos, né? Eu tenho um dado que é, em certa medida, inacurado e impreciso, e eu quero reconstituir o alvo no qual o atirador estava atirando, né? Então, esse é mais ou menos o primeiro papel da estatística, o papel de filtrar o ruído, né? E para ter a informação, uma informação determinística que está por trás, né? Então, pegar os tiros, né, a posição dos tiros, e tentar adivinhar onde é que estava o alvo, né?
Esse é o papel que, tradicionalmente, as pessoas associam à estatística. Mas a estatística tem um segundo papel, no qual a probabilidade é nossa amiga, não nossa inimiga. E, para a gente entender esse papel, eu vou começar falando não de uma aplicação estatística, mas uma aplicação no direito, né? Quando o sistema do direito escolhe um juiz para analisar um caso, esse juiz não é escolhido pela vontade de uma das partes, pela vontade do réu ou pela vontade do acusador, mesmo porque as escolhas seriam diferentes, né? O réu escolheria um juiz bonzinho, o acusador escolheria um juiz duro, né? Todos os juízes têm históricos, a gente sabe mais ou menos como eles pensam. Não haveria nunca acordo se o juiz fosse escolhido pela vontade de um ou do outro. Então, o que a gente faz? A gente sorteia, né? Quando um processo entra no sistema do direito, ele é distribuído, né, na linguagem do direito. O que quer dizer distribuído? É feito o sorteio de qual é o juiz que vai julgar aquele caso, né? Os 2 livros da tradição ocidental mais antigos, né, mais remotos no passado, são provavelmente alguns fragmentos da Bíblia hebraica e os textos clássicos gregos, principalmente alguns fragmentos da Ilíada, né? Nos 2 textos, a gente tem o uso de sorteios nesse papel, né? Na Ilíada tem uma cena clássica em que é preciso escolher um marinheiro para ir lá enfrentar uma situação difícil, provavelmente ele não vai sobreviver. Como é que a gente faz para sortear, para escolher o marinheiro? Deu spoiler agora. É feito o sorteio, né? Quem tirou a varinha mais curta lá é o que vai cumprir a missão. E todo mundo concorda que aquilo é um método justo. Aquilo é um método não viesado. Aquilo é um método que não vai ser influenciado de maneira indevida por ninguém. De algum jeito, a realidade falou, os deuses falaram, né? Quando a gente faz um sorteio, não foi pela vontade de ninguém, né? Na Bíblia hebraica existe o uso de sorteios também, justamente para escolher o juiz que vai julgar um caso, né? Então, desde tempos muito primitivos, né, a gente primitivos não, tempos muito antigos, a gente tem o uso de sorteios com essa função de evitar bias, né, de evitar vícios, de evitar influências indevidas, né? E isso é uma regra de ouro que a gente usa hoje em dia, por exemplo, para fazer ensaios clínicos. Eu posso achar que hidroxicloroquina é uma maravilha para curar COVID. Ou eu posso achar o contrário, né? Como é que eu faço para decidir a questão? Eu faço 2 lotes de pílulas com a mesma cor, com o mesmo sabor, mas com componentes ativos diferentes. Uma tem hidroxicloroquina, a outra tem um outro tratamento alternativo, uma outra alternativa de tratamento. Sorteio pacientes para formar um primeiro grupo e um segundo grupo. O primeiro grupo é o grupo da hidroxicloroquina, o segundo grupo é o chamado grupo de controle. Essa escolha tem que ser feita por sorteio. E esse ensaio precisa ser cego também. O que quer dizer cego? O paciente não sabe o que ele está tomando, se é hidroxicloroquina ou se é o tratamento padrão, né? E o médico que está tratando do paciente também não sabe. Porque se o médico souber, a atitude dele vai ser diferente e essa atitude diferenciada vai poder influenciar o paciente de uma forma muito, muito forte. Então, o médico que está tratando também não pode saber qual é o tratamento que o paciente está recebendo, né? Só quem sabe é o estatístico.
ou nem o estatístico, né? Hoje em dia tem programas de computador que fazem isso, tem sistemas que fazem isso, de modo que ninguém sabe. Só no final é que essa informação é revelada, né? No auge da pandemia, foi pedido o meu conselho de como fazer um ensaio clínico sobre a eficácia de hidroxicloroquina, né? Mas, infelizmente, os meus conselhos não foram seguidos e o ensaio que foi feito não foi nem duplo cego, nem randomizado, de modo que, cientificamente, ele era totalmente inútil. Ele foi totalmente inútil, né? E eu fiquei muito espantado com essa maneira de se fazer as coisas, né? Fiquei muito espantado porque o Brasil tem uma tradição muito grande em medicina de base, em medicina preventiva, em vacinações, em ensaios clínicos. Todas essas áreas são áreas em que o Brasil não deve nada a ninguém. O Brasil em algumas áreas, por exemplo, vacinação, o Brasil tem uma tradição de ser eficiente nessa área muito mais do que em países muito mais ricos, como os Estados Unidos, né? E eu fiquei muito espantado com a maneira como as coisas foram conduzidas. Eu até relato isso num artigo aí que vai ser proximamente publicado aí num livro do CLE aí, que aí está coeditando, né? E por quê? E por que isso aconteceu, né? Aconteceu por alguns problemas que o Evandro levantou, né? Campanhas de desinformação, que algumas delas têm origem até no próprio governo, né? O que me deixou estarrecido. Porque uma coisa é você ter opiniões políticas, bom, todo governo tem opiniões políticas, todo governo quer levar a sua agenda política adiante, né? Tem governos de direita, tem governos de esquerda, tem governos verdes, amarelos, azuis e brancos com agendas diferentes, e é muito bom que seja assim, é muito bom que diferentes agendas sejam propostas, que haja alternância entre diferentes partidos, né? Mas as regras do jogo, durante muito tempo, foi que a gente respeitava certos aspectos técnicos de como se governa, né? Que as instituições ministeriais e de apoio, de ciência e de educação são, em grande parte, levadas por profissionais de carreira, né? Que seguiam não que deveriam se guiar, não por suas preferências políticas e ideológicas, mas pelo seu conhecimento técnico, né? E nos últimos anos a gente tem visto um ataque reiterado a esses princípios, né? Em vez de uma educação, como Evandro fez com seus alunos, para ensiná-los sobre o que são as falácias e como evitar cair em erros de raciocínio que a gente caracteriza como falácias, o contrário. A gente tem visto uma educação de como fazer e propalar raciocínios falaciosos, né? E isso é algo que a gente deveria ficar muito atento e ter uma atitude muito crítica, né? E para ter uma atitude crítica, a gente precisa entender o que são essas falácias. As falácias lógicas, que é as envolvendo argumentação determinística, que é envolvendo argumentação ou inferências probabilísticas ou estatísticas, né? E mais ainda saber como essas duas coisas podem andar de mãos juntas, podem andar casadas, elas podem e devem andar o mais proximamente possível, né? A minha área de pesquisa, uma das minhas áreas de pesquisa é justamente essa, que as tradições da lógica e da estatística, se nunca foram antagônicas, durante muito tempo elas seguiram aí em caminhos paralelos, mas não se conversavam o quanto poderiam ou deveriam, né?
E como é que está meu tempo, Cassiano? Quanto eu já falei aí? Júlio, eu acabei de mandar aqui no chat para você. Você já falou 15 minutos. 15 minutos, então tem mais 5 minutinhos. Mais tá 5. Né? Então, essa é minha área de pesquisa, né? É uma área no qual a gente faz matemática, faz filosofia, faz estatística, faz lógica, isso é muito bom, a gente publica, né? Mas até uns anos atrás eu achava que para fazer trabalhando nessa área, a gente não tinha muita necessidade de fazer política, né? Que a política, que o cenário político respeitava aí guias mestras de comportamento e de tomada de decisão que eram bem aceitas, né? Isso, vários governos, né? Governos, desde o governo militar, né? Que a gente que fez tanta coisa errada no Brasil, mas fez coisas certas também, teve suas áreas de acerto, construiu o CNPq, construiu a FAPESP, construiu boa parte do sistema de pós-graduação, um sistema de pós-graduação contemporâneo, e fazia seus planos de desenvolvimento, né, que obedeciam uma certa lógica tecnocrática, mas dentro de uma racionalidade, né? Teve governos do PT, teve governos do Fernando Henrique, né? Que cada um deles com uma agenda política completamente diferente, mas que nenhum deles se desviou dessa âncora de racionalidade subjacente, né? E agora, para meu espanto, né, no caso que eu relatei, o caso da hidroxicloroquina, em tantos outros casos, né, tem passado a rejeitar esses princípios de racionalidade e até o contrário, até a promover, né, fake news, aí não apenas a fake news como tal, não apenas a notícia falsa como fato em si, mas também a promover formas de raciocínio, formas de inferência que suportam essas fake news, que são aberrações, né? Então, essa é um pouco da minha pesquisa e é um pouco também do meu desabafo, né? Eu assisti algumas mesas redondas aqui da SBPC, né? Uma mesa redonda que eu assisti, que eu gostei muito, falava sobre assédio institucional, né? Em que os palestrantes desenvolviam um conceito de como, né, políticas de governo podem assediar, né, instituições no sentido de destruir instituições e de descaracterizar instituições, né? Como a gente viu com o INPE, como a gente viu com a FUNAI, como a gente viu com várias outras instituições, e de maneira mais geral, né, as universidades, a CAPES, o CNPq, né, os órgãos de fomento que apoiam a ciência no Brasil. Bom, o Cassiano está dizendo que eu já falei demais e que eu estou começando a falar de forma muito indelicada, talvez também, então eu vou encerrar por aqui, tá certo? Para a Ítala, com seu bom senso e a sua sabedoria, fazer a última das nossas apresentações. Muito bem, muito obrigado, Júlio. Você não falou demais, não. Que a minha função aqui é ingrata, e é de interromper as pessoas, dado o nosso tempo limitado. Mas, enfim, muito obrigado pelo seu desabafo, acho que do qual compartilhamos aqui, né, todos nós aqui. E vou passar a palavra, então, sem mais delongas, a Ítala, para o nosso grande finale. Ítala, a palavra é sua, por favor. Obrigada, Cassiano. Eu quero cumprimentar a Sociedade Brasileira de... Ô, Cassiano, estou vendo seu cachorrinho aí atrás.
cumprimentar a Sociedade Brasileira de Lógica por ter concebido essa mesa redonda. Eu acho uma presença importante da SBL nesta 74ª reunião da SBPC, cujo título é tão instigante e comemorativo dos 200 anos da nossa independência. E quero agradecer ao Cassiano também por estar coordenando e ter me convidado também para participar dessa mesa. De uma certa forma, o que eu falei está bastante relacionado com o que falou Evandro e também com o que acabou de falar o Júlio. Agora eu vou trazer com essa colocação do Evandro, de uma certa forma, sobre o histórico da educação no país, o histórico do ensino superior, sobre o nosso déficit em relação à América Latina Espanhola, cuja primeira universidade foi criada nos anos 1530, em Santo Domingo, e depois a San Marco, no Peru, e depois a Nacional do México, que é hoje a UNAM, e com as observações do Júlio acerca da desestruturação das nossas instituições, eu vou tentar chamar agora, nós, como lógicos, qual seria hoje, no meu ponto de vista, o nosso compromisso com o nosso país e com a sociedade. Então, para começar, lembrando para que serve a lógica, eu vou começar com uma citação do Bertrand Russell, em The Art of Rational Conjecture. Ele diz que a lógica e a matemática, tão úteis, são apenas um treinamento intelectual para o filósofo. Auxiliam-no a saber como estudar o mundo, porém não lhe dão informação sobre ele. São o alfabeto do livro da natureza, mas não o livro mesmo. Eu andei pensando bastante em algumas conferências recentes para estudantes. Eu tenho afirmado o seguinte: para que serve a lógica? Para mim, a lógica, concordando com o Bertrand Russell, ela nos auxilia a entender a realidade. Ela nos auxilia ou nos dá condições de construir hipóteses, de tomar decisões. Ela nos dá condições de explicitar definições claras sobre o que são argumentos válidos, sobre qual o poder da argumentação. Nesse sentido, a lógica nos ensina a pensar criticamente. E aí, lembrando um pouco Charles Peirce, nesse sentido, eu sempre considero que a lógica nos auxilia ou nos permite a aproximação do belo, da verdade e da justiça. E, nesse sentido, o que eu acho fundamental, a lógica nos auxilia a sermos livres. Nós costumamos entender a lógica como o estudo da razão, o estudo do raciocínio. E sabemos que temos, contemporaneamente, sistemas, inclusive formais, que tratam ou nos apresentam estruturas dedutivas, indutivas e abdutivas. E sabemos que em nossos cursos, em nossos argumentos, nós usamos abdução, dedução, indução. Agora, eu vou me arriscar à frente do Cassiano a lembrar algo que, para mim, é muito significativo, porque eu quero dizer, que são as reflexões sobre relações entre ética e investigação científica de Charles Sanders Peirce, criador do pragmatismo. Isso está nos Collected Papers, publicados em 1958, primeira edição. O Peirce, um químico de formação original americano, que viveu entre 1830 e 1914, que nos deixou quase 100 mil páginas manuscritas, e nessas suas reflexões de 1890 sobre relações entre ética e investigação científica, Peirce procurava entender a natureza como químico, como físico e como filósofo. Peirce nos apresenta uma classificação das ciências, como ciências da descoberta, ciências de revisão e ciências práticas. Entre as ciências da descoberta, é muito interessante que a primeira ciência, a ciência número 1 para Peirce, é a matemática. E ele argumenta que a matemática é a primeira das ciências,
porque ela é a única que independe da fenomenologia, que independe da análise da realidade. E a segunda entre as ciências da descoberta é a filosofia. E na filosofia, após a faneroscopia, que seria a fenomenologia, estão as ciências normativas. E quem são as ciências normativas para Peirce? A estética, a ética e a lógica. Uma observação: como sub-área da matemática, o Peirce coloca a lógica. E eu interpreto que essa lógica que ele coloca lá na matemática seria a lógica aristotélica, que nós chamamos de lógica clássica aristotélica. Porém, aqui, entre as ciências normativas, ele coloca a lógica como a terceira das ciências normativas, o que me parece que ele está abrindo-nos para a aceitação de vários tipos distintos de lógica. Para Peirce, a estética é a ciência de ideais, ou daquilo que é objetivamente admirável, sem qualquer razão oculta, secreta. Já a ética é a ciência do certo e errado, é a teoria da conduta autocontrolada ou da conduta deliberada. Só que Peirce afirma que a ética deve apelar à estética para auxiliar na determinação da importância do bem. Já a lógica, diz Peirce, se a ética é a ciência da conduta deliberada, controlada, a lógica é a teoria do pensamento deliberado. Ela deve servir de base para o desenvolvimento da ciência. E algo é de ser deliberado significa ser controlado pelo objetivo de fazê-lo de acordo com o propósito ou ideal. Para Peirce, seria infrutífero esperar por descobertas em ciência se a mente não possuísse um talento original para alcançar verdades. As nossas faculdades epistemológicas foram formadas e evoluem sob a influência das leis que investigamos. Muito bem, com essa introdução, eu queria contar a vocês um trabalho que eu fiz, eu vou chamar aqui muito rapidamente de um estudo de caso, eu estava muito, como todos os colegas que me antecederam, nós vivemos momentos muito difíceis e muito tristes no país. Quando esse ex-juiz, que seria inominável, mas que eu vou mencionar, Sérgio Moro, emitiu sua sentença em 12 de julho de 2017, relativa ao famoso triplex do Guarujá, que era atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu li o texto. A sentença contém 276 páginas. E eu fiquei horrorizada conforme eu lia o texto. Eu pensei que eu fosse ficar chocada com problemas sintáticos, problemas semânticos, problemas sintáticos, que basta ouvir aquele juiz falar para ver que uma sentença dele deveria ter erros sintáticos terríveis. Mas eu me preocupava que eu encontraria alguns detalhes com o problema. Mas foi chocante, como lógica, como professora de lógica, como docente, a quantidade de argumentos falaciosos, de hipóteses assumidas que não eram aceitáveis, nem classificadas como verossímeis, com as quais, hipóteses, com argumentos falaciosos, que foi montado um tipo de sentença que terminou pela culpabilidade do réu. E eu fiquei muito chocada com isso. E fui lendo, e conforme eu lia, aquilo foi me desesperando. Bom, o que aconteceu? O recurso da defesa do ex-presidente ia ser julgado pelo Tribunal TRF4 do Sul, do Rio Grande do Sul. E isso ocorreria em janeiro de 2018. Nesse ínterim, eu tomo ciência, me foi mandada uma mensagem por um professor que eu não conhecia, Euclides Mance, do Paraná, que ele publicou nesse meio tempo um livro, não sei se vocês ouviram falar, As Falácias de Moro, Análise Lógica da Sentença Condenatória de Luiz Inácio Lula da Silva, pela editora IFIBE, em Passo Fundo, também com 276 páginas. Ele me mandou os arquivos do livro, e eu li o livro, e assim, várias das falácias que eu tinha encontrado estavam lá no livro, e muito bem analisadas.
E o Euclides, além de analisar as falácias, ele ainda mostra como elas foram articuladas pelo ex-juiz parcial em seu argumento para condenar o Luiz Inácio. Bom, que fiz eu? Nós tínhamos muito contato, eu e Andréa Luparic, nossa saudosa colega, que foi também minha colega de Unicamp, de USP, aluna do Newton, e que nos deixou, faleceu há pouco menos de um ano. Conversando com a Andréa, eu disse, Andréa, eu estou escrevendo um documento que eu acho que nós, como lógicos, temos a obrigação de divulgar e de emitir no país. O que você acha? Ela disse, conte comigo, me ajudou a escrever o documento. Nós escrevemos esse documento e decidimos que não deveria ser um abaixo-assinado. Nós convidamos alguns colegas para que assinassem o documento foi assinado por 31 colegas, e nesse documento nós falamos sucintamente, são 2 páginas, e esse documento foi encaminhado para vários canais de divulgação, ele foi divulgado por vários sites, vários jornalistas livres, e nós fizemos com que esse documento fosse entregue em janeiro, na véspera, numa solenidade, aos membros do TRF4, no Rio Grande do Sul, na véspera da emissão da sentença deles. No nosso documento, nós dissemos, lembramos, temos lá uma introduçãozinha, que a lógica, a ciência que estuda a relação de consequência entre proposições, responde assim também por teoria de argumentação correta nos domínios da linguagem comum e científica. Ciências particulares terão seus conceitos próprios e regras para seus empregos adequados, mas, assim como seus cálculos têm que ser feitos com as regras da aritmética, seus argumentos precisam espelhar relações de consequência válidas, caso contrário, serão apenas instrumentos de uma retórica carente de racionalidade. Afirmamos nós que uma sentença jurídica que pretenda ser justa não pode ignorar, assim, os requisitos da inferência válida e correta, seja ela de natureza abdutiva, indutiva ou dedutiva. E um raciocínio lógico só pode ser correto se suas premissas forem logicamente sustentáveis. No processo, no texto acusatório daquele outro senhor, daquele promotor também inominável, Deltan Dallagnol, é uma coisa também interessantíssima, horrorizante, porque eu li com cuidado. Ele diz que ele usa uma teoria que ele tinha aprendido num curso de mestrado de 6 meses, que ele fez nos Estados Unidos, e cita o professor, que é um grande jurista americano, e ele cita que ele está usando a teoria da abdução da prova. E ele afirma que a força da hipótese criada pode ser suficiente para convencer o resultado da argumentação, e que a força da hipótese deve ser usada como um elemento para a produção da verdade. Ele defende, na sua peça acusatória, a relativização do conceito de prova, usa equivocadamente a teoria da abdução da prova. Por exemplo, ele usa como hipótese abdutiva que Lula é culpado e conclui que Lula é culpado. E seu ato de fé, ele diz que o ato de fé tem valor, que ele pode prevalecer sobre qualquer prova ou materialidade. As 238 páginas, 238 páginas, 276, 238 páginas da sentença do Moro, ele emprega várias falácias, inferências falaciosas que desqualificam as conclusões obtidas. Ele usa, isso a gente, o Nancy mostrou, e eu mostro depois numa aula que eu tenho, ele usa falácias de apelo à crença comum, de circularidade, argumentum ad hominem, non sequitur, apelo à presciência, ou falácia dos mundos possíveis, apelo à possibilidade, equivocação, inversão do ônus da prova. Há um momento em que eu fiquei também horrorizada, em que há um argumento do tipo, se A, então B, como Lula fez B, então ele fez A.
tem algo disso também dentro dessa sentença. E essas falácias são articuladas na argumentação pelo juiz para justificar a sua convicção de que o réu é culpado. Portanto, a conclusão obtida é logicamente desqualificável. No julgamento do TRF4, que ocorreu em 20 de janeiro de 2018, esse grupo de 3 senhores lá, eles receberam o nosso documento na véspera, em mãos. Cada um leu no dia 20 de janeiro a sua sentença. Pouco se mencionava dos argumentos da defesa, nada se mencionava sobre correção lógica, racionalidade da sentença do juiz, que a priori era aceita e considerada excelente e indiscutível. E o último dos procuradores, eu anotei, porque eu também assisti tudo, porque era algo que me abalava profundamente como cidadã e como lógica. Ele afirma, para terminar a sua manifestação, o seguinte: o ex-presidente era um dos responsáveis, portanto, ele era culpado, portanto, ele deve ter feito alguma coisa errada. Esse foi o último argumento do TRF4. Depois dessa, o Lula foi preso, o ex-presidente foi preso durante 580 dias. Depois disso, houve um primeiro curso sobre o golpe de 2016, que foi ministrado na Universidade de Brasília. Quase simultaneamente, a Unicamp fez um curso através do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas sobre o golpe de 2016, mas um curso aberto à comunidade. Foi um curso muito bonito, que durou alguns meses, e eles me convidaram, e eu dei uma aula grande, de 1h30, que se intitulou As Falácias de Moro, e analisei cuidadosamente as falácias cometidas pelo ex-juiz parcial na sua sentença condenatória do ex-presidente. Chamando atenção sobre o absurdo, a inaceitabilidade, a irracionalidade, a falta de condições lógicas para a aceitabilidade daquela sentença. Eu chamei a atenção de todos, eu dei essa aula já em algumas outras universidades, eu não precisava nem me preocupar com o aspecto jurídico ou com o aspecto político. Nós, lógicos, bastava que olhássemos do ponto de vista lógico, da razoabilidade dos argumentos. E aí, eu acredito que nós temos que chamar atenção com nossos alunos e com aqueles com quem convivemos, nos ambientes em que estamos inseridos, o que é um argumento? O que significa um argumento válido? O que significa um argumento correto? Temos que lembrar que crença corresponde a uma convicção interna, é um tipo de estado epistêmico. Opinião é uma manifestação de crença, mas nós podemos dizer que uma crença ou uma opinião seja um argumento? Uma convicção nada mais é do que uma crença exacerbada, mas uma convicção pode ser encarada como um argumento? Então, o nosso compromisso como lógicos é sempre colocarmos a lógica versus argumentação. Chamar a atenção dos alunos, nós temos que marcar presença nos ambientes em que convivemos, de que tudo só pode ser aceito com base em argumentação. Crenças, agressões, não são provas, não podem nos convencer. Nós temos que lembrar que, como lógicos, nós temos que defender a ética, nós temos que buscar constantemente a verdade e nós temos que estar sempre lutando pela justiça. Com relação a essa sentença do senhor juiz, em 21 de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal determinou a anulação de todas as decisões do juiz, no caso Triplex, por tê-lo definido como parcial. Em 27 de abril deste ano, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas também declarou Sérgio Moro parcial nos processos contra Lula. Itala, desculpa te interromper, mas você tem 1 minuto para terminar. Estamos acabando. Então,
eu queria dizer sobre o nosso compromisso como professores universitários e pesquisadores na área de lógica. Naquele nosso documento, escrevemos que decidimos manifestar publicamente o nosso apoio e concordância com a análise e conclusões do colega Euclides Mansi. Com efeito, estamos convencidos de que Mansi demonstra, com perspicácia e competência, que o juiz Sérgio Moro incorreu em inúmeros erros lógicos no conjunto de raciocínios e argumentações, cometeu equívocos em aplicações de regras de inferência lógica, além de ter várias vezes assumido hipóteses e premissas sem critério de veracidade. Em suma, a sentença do juiz nos surpreende e nos assombra, enquanto profissionais, com a série de argumentos inaceitáveis que apresenta. Eu queria, então, como lógica, como professora, como membro da comunidade, como membro da Sociedade Brasileira de Lógica, uma de suas ex-presidentes, lembrar que nós temos que estar alertas e que a nossa presença nessa sociedade, num momento difícil que o país e que o mundo também atravessa, nós temos sempre que estar alertas com o trato dos Big Data, protestando e gritando contra fake news. Não podemos aceitar esse conceito de pós-verdade e temos que estar gritando fortemente contra o negacionismo. Voltando a Peirce para terminar, Peirce nos diz que pensar constitui uma operação ativa. Com o objetivo de raciocinar bem, é absolutamente necessário para Peirce não meramente virtudes como a honestidade e sinceridade intelectuais e um real amor pela verdade, mas para raciocinar bem, pensar bem e procurar entender o mundo ou a natureza, é absolutamente necessário possuir as melhores e maiores concepções morais. Para Peirce, a lógica é um tipo de ética, porque lida com princípios com base nos quais devemos nos apoiar para assegurar a razoabilidade de nossas afirmações, os quais são princípios normativos do pensamento. Então, o que eu queria deixar aqui para finalizar a minha fala, e complementando tão bem o que introduziram o Evandro e o Júlio, é que nós, como lógicos, perante a sociedade, em especial no momento em que o Brasil vive, nós temos o nosso compromisso em todas as nossas manifestações, no nosso exercício profissional. Nós temos um compromisso com a ética, com a verdade e com a justiça. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Ítala. Muito obrigado, Evandro, muito obrigado, Júlio, mais uma vez, parabenizar a Elaine, a atual diretoria da SBL, pela iniciativa, obrigado à organização da SBPC. Antes de abrir a palavra, já tem uma pergunta que chegou aqui para mim pelo chat, mas antes de respondê-la, eu vou me permitir, já falei com a Elaine, vou me permitir apenas pontuar alguns pontos, apenas como forma de provocar, aguçar o espírito crítico das pessoas. Não vou querer aqui entrar em nenhuma discussão sobre o mérito de nenhum ponto que foi levantado, eu só vou acrescentar algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente construir uma reflexão coletiva mais bem, digamos assim, mais inquieta e menos conformada, né? Porque acho que esse também é um ponto da nossa época atual, de que as fake news, como se diz, né, atualmente, campanhas de desinformação política, nós conhecemos desde que o mundo é mundo, digamos assim, né? As fake news são só a face contemporânea da desinformação política. Agora, um traço dessa nossa atualidade é que a possibilidade de uma produção industrial de desinformação, a velocidade de divulgação, né, pelos meios tecnológicos conhecidos, ela também produz um conformismo com as próprias crenças já adotadas, né? Então, vou pegar o primeiro ponto que eu gostaria de pontuar, né, de indicar aqui, é o seguinte. Muito foi falado aí, a Ítala citou bastante o Peirce, né?
E muito foi falado do papel da lógica na criação dessa consciência crítica e desse pensamento da razoabilidade, da avaliação dos argumentos e tal. Mas, se formos voltar a Peirce e ao pragmatismo, temos que lembrar que crenças não são apenas estados mentais. Crenças estabelecem hábitos de ação e não apenas de reflexão. Crenças são da natureza de disposições para agir de uma certa maneira. A crença, ela nos possibilita a ação. Enquanto que a dúvida é incômoda, ela nos atrapalha, ela nos leva a dúvida a investigar, mas ela significa, num sentido muito maior do que investigar, ela significa a pausa na nossa ação. E o que a gente vê hoje, eu acho que nas fake news, por um lado, reforçar crenças arraigadas de modo que as pessoas não mudem as suas ações e continuem agindo por hábito e por tradição, por crenças assumidas, né, e investiguem apenas para justificar, raciocinem de maneira apenas a justificar aquilo em que já acreditam. Acho que essa é uma característica. E aí eu acho que essa é uma característica que permeia todo o espectro político atual. Não acho que se caracteriza apenas pela esquerda ou pela direita, ou pelo que se chama de esquerda e direita. Eu não concordo muitas vezes com o que se chama nem de esquerda nem de direita. Acho que essa é uma certeza que nós precisamos duvidar do que é esquerda e direita, pelo menos tal como aparece nos grandes meios de comunicação, né? Em primeiro lugar, porque o que está aí hoje como direita, para mim, não é direita coisa nenhuma. Para mim, é simplesmente nazifascismo, né? Que não é apenas direita, é uma ultradireita, né? Pelo menos mobiliza esse discurso nazifascista, né? E o que se diz que é esquerda, para mim, não é esquerda, é social-democracia de centro, porque a esquerda real, histórica, ela é transformadora e revolucionária, ela não é conciliatória com composição de diferentes interesses. Frente ampla e disposição para negociar com membros que antes eram adversários políticos, quer dizer, na política não há inimigos, há adversários momentâneos. Isso é desde Maquiavel que nós sabemos disso, né? Então, crenças são disposições para agir, mais do que qualquer outra coisa. E as fake news, elas reforçam crenças arraigadas. E aí eu vou lembrar do Tarski aqui. Já que a Ita lembrou do Peirce, eu vou lembrar do Tarski. O Tarski, no seu livro de Introdução à Lógica, lá de 1940, no seu prefácio lá desse livro, em 1940, o Tarski falou uma coisa, já tentando aqui encaminhar aqui uma via de investigação aqui de resposta, talvez, para a pergunta que chegou aqui do João Marcos, né? O que podem os lógicos, num país em que os profissionais do direito não precisam nem conhecer lógica, nem argumentação, e não precisam conhecer ciência. Não, precisam. Podem usar esse conhecimento para o mal, como dizia Platão, né? Santo Agostinho, Platão, todo o pessoal já sabia, virtude e saber não andam juntas, necessariamente, né? Mas o Tarski, lá em 1940, ele falava o seguinte: eu não tenho dúvidas de que a lógica tem um papel, estou com o livro aqui, vou até ler para não falsear muito. Não tenho dúvidas de que a lógica tem um papel a cumprir nas relações humanas e sociais, né, principalmente da humanidade. É isso que ele está falando, né? E ele fala assim: não tem ilusões de que o desenvolvimento do pensamento lógico vai ter um efeito muito essencial no processo de ajudar essas relações humanas sociais. Mas eu acredito que a difusão mais ampla desse conhecimento lógico pode contribuir de maneira positiva à aceleração desse processo, principalmente na melhoria do entendimento e do raciocínio, aqueles que já tenham a vontade e a disposição para assim o fazer. Porque a quem não tem, não há dúvida, só há certeza. E o Tarski sabia muito bem disso, senão não escreveria com essas palavras o que escreveu.
Por isso que eu vou pontuar mais uma coisa. Eu vi aqui nesta mesa um elogio à interdisciplinaridade, né? Uma tentativa de diálogo, de estabelecer um diálogo da lógica com o direito, com a estatística, com a história, com a academia de maneira geral, né? Todas as áreas acadêmicas. E aí eu vou levantar mais uma bola que eu acho que é interessante. O William James, que era o grande interlocutor do Peirce, ele escreveu o primeiro texto significativo do William James, se chama justamente The Will to Believe, que foi traduzido como a vontade de crer. Mas esse the will pode ser traduzido como a disposição para acreditar, para crer. Não é? E o James ele fala uma coisa lá que é muito interessante, tentando escapar justamente de uma linha mais positivista dos métodos positivísticos e dedutivos da lógica que o Peirce perseguia muito bem, falando o seguinte, que ninguém é obrigado a justificar racionalmente todas as suas crenças. E eu vou dizer o seguinte, ainda bem que não, porque imagine o que seríamos nós, seres humanos, se nós agíssemos como os computadores que tivesse input-output, né? E uma linguagem de programa. A gente tem crenças sobre as nossas próprias crenças. A gente tem crenças sobre nós mesmos, né? E não sabemos justificar todas as nossas crenças que nós temos, sequer sobre o que nós mesmos sentimos. Não é? Então, eu acho que assim, existe aí uma questão que eu acho que é anterior a essa lógica, que tem a ver com a interdisciplinaridade. Eu acho que o que nós podemos fazer é justamente recorrer às outras áreas. Eu acho que na minha área da filosofia existiu durante muito tempo no Brasil um insulamento acadêmico prejudicial à filosofia, né? Eu acho que atualmente isso está mudando já há alguns anos. Acho que existem pesquisas muito mais interdisciplinares hoje do que quando eu me formei, ou do que quando eu, há 20 anos atrás, concluí meu doutorado, né? Então, eu vou fazer aqui um elogio da interdisciplinaridade. Nós precisamos voltar a ler Florestan Fernandes. Nós precisamos voltar a estudar o Pontes de Miranda nas faculdades de filosofia. O que se está fazendo hoje no pensamento feminista, na área da filosofia, que é estudar Lélia Gonçalves, é maravilhoso, antes tarde do que mais tarde, né? A Lélia Gonçalves morreu produzindo na década de 80 e os antropólogos liam, as faculdades de antropologia liam. A filosofia parece que ignorava a antropologia brasileira, parece que ignorava a sociologia brasileira, né? Eram raros, quando eu estudava, as pesquisas. Isso não é filosofia. Eu falei, bom, eu prefiro que a minha pesquisa ou as minhas questões sejam mais duvidosas e interessantes e polêmicas do que aceitar uma ideia pré-concebida do que é ou não filosofia, o que é ou não lógica. Então, o que eu quero dizer é pontuar apenas esse ponto, que é o seguinte, como bem lembrou a Ítala, e como está aqui no Tarski, o William James, para quem está disposto a crer em certas coisas, não há o que fazer. Acho que nós temos que disputar o diálogo com quem tem dúvidas, com quem ainda não sabe exatamente como pensar, né? E qual conclusão adotar. E aí a lógica nos ensina a raciocinar para chegar a alguma conclusão, e não o contrário, como a gente vê hoje muito, né? A interdisciplinaridade tem a ver, na minha concepção aqui, também com a ideia de que, se na classificação lá do Peirce a lógica ela vem depois da ética, porque pensar é uma forma de agir, é algo que nós fazemos, é uma prática humana, o pensamento, a ação, ele seguia sempre por um ideal que a gente considera, no mínimo, admirável. Então, existe aí uma base estética, que é, né, que é fundamental. Então, acho que temos nós que lembrar sempre nas nossas argumentações, eu acho que cada um de vocês que estão aqui hoje, os meus colegas aqui de SBL, cada um faz isso de uma maneira magistral, em diferentes momentos e de diferentes maneiras, mas eu já vi palestras e aulas de todos vocês aqui, e eu achei sensacional a maneira como vocês coordenam, misturam e conseguem harmonizar o sentimento, o pensamento e a ação. E eu acho que é só
buscando essa integração entre esses diversos âmbitos da experiência humana, que nós, como lógicos, vamos conseguir mostrar que a lógica pode responder a algumas questões, né? Não apenas a dos sistemas dedutivos e rígidos da matemática, né? Rígidos é ruim essa palavra, mas exatos, né? Acurados, precisos, sei lá como, né? Formais, Dedutivo. né? Dedutivos, né? Mas também isso que a Ítala falou, né? As inferências derrotáveis, os raciocínios não dedutivos, aqueles que mostram onde é que nós erramos. Eu acho que isso é fundamental. Né? Onde estamos aqui, por que esse raciocínio... Ele pode ser até... Né? Acho que verossimilhança, probabilidade são princípios norteadores da prática científica. E a gente está ali, às vezes, mais para um, mais para outro. Não podemos abrir mão disso, como falou a Ítala. Caso contrário, vamos apenas raciocinar para justificar crenças e posições já adotadas. Então, acho que, quanto a isso, todos concordamos. Enfim, eu acho que pontuei algumas questões, acho interessante lembrar sempre disso, quer dizer, a todo momento nós erramos, nós raciocinamos de maneira falaciosa, muitas vezes ainda bem, né? Agora, a deliberada intenção de favorecer o raciocínio falacioso, para a gente combatê-lo, a lógica é muito útil, mas nós precisamos nos aliar com as outras áreas científicas e sem as quais não é possível sequer o exercício do pensamento, né? Então, eu agradeço por essa oportunidade aqui, além de coordenar, ainda dei uns pitacos, espero que não tenha sido descabido, e abro, então, a palavra para as perguntas, tá? Temos aqui algumas perguntas, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas vou ler aqui as perguntas e vou deixar que vocês respondam como bem entenderem, agora já numa palavra mais aberta. Pode ser assim? Então, vamos lá. Olha, pergunta do João Marcos. O que podem fazer os acadêmicos em um país em que profissionais do direito não precisam conhecer a argumentação lógica básica, em que profissionais da medicina não precisam conhecer ciência básica? Bom, eu acabei mencionando essa pergunta quando estava falando, mas fica aqui para a mesa toda. Pergunta do Bruno dos Santos. Professora, boa tarde, tudo bem? Existe lógica moral em quem votar no PT sabendo de tudo o que eles fizerem? SIC. Pergunta do Iago. Pergunta, como discutir com alguém que claramente não usa lógica nas suas argumentações políticas? Tá? E uma última pergunta também do Bruno dos Santos. Quais são as boas bibliográficas, creio que seja indicações ou referências bibliográficas sobre lógica moral? Tá? Então, são essas as perguntas, deixo para a mesa respondê-las como achar melhor. Posso começar? Pode, porque tem uma diretamente para você, né? Professora, boa tarde. É isso. Eu vou tentar responder todas de uma vez. Você já adiantou a pergunta do João Marcos, eu acho muito boa. Obrigada, João Marcos. O que podem fazer os acadêmicos em um país em que profissionais do direito não precisam conhecer a argumentação lógica básica, em que profissionais da medicina não precisam conhecer ciência básica? Na verdade, apesar de todos os problemas que temos e vivemos neste país, é um país em que profissionais do direito precisam, sim, conhecer a argumentação lógica básica e que profissionais da medicina precisam, sim, conhecer ciências básicas, ciência básica. As boas escolas, as médias escolas, até as escolas mais fracas de direito e de medicina, têm um curso de lógica jurídica, tem curso de ciência básica, tem curso de fisiologia, de imunologia, tem disciplinas. Então, eles precisam, sim, saber. Agora, o quanto sabem e a forma que usam isso, e às vezes, como no exemplo do caso que eu citei, a forma tendenciosa, espúria, intencionalizada com que os argumentos foram usados, isso é crime. É crime.
Aquele juiz, eu suponho que ele sai dessas coisas. Tanto que, nos argumentos, nas várias falácias, ele procura, na sentença, ele procura encadeá-las para que elas componham uma argumentação conjunta que lhe permita chegar na conclusão a condenação do réu. Então, ele sabe o que parece e que ele sabe o que ele está fazendo. Agora, que ele não seja um senhor brilhante, inteligentíssimo e que saiba muita lógica, também considero que ele não é. Mas um mínimo ele tem que saber. O senhor Dallagnol, pelo que eu li de entrevista dele e do processo acusatório, apesar de ele ter que saber um mínimo de lógica, esse cursinho de meses que ele fez nos Estados Unidos, ele não entendeu a mínima o que é abdução. O jeito que ele explica o que é abdução, o jeito que ele conta que é de um tal americano, Percy, que ele aprendeu isso com o professor jurista dele, ele não entendeu nada. Agora, o mínimo de argumentação lógica ele tem que ter, porque ele estudou direito. Então, primeira resposta. Não acredito que um médico bom, médio, não precisa ser nem excelente, não tenha conhecimento de ciência básica, para saber, por exemplo, que a forma que o Júlio Stern quis fazer na análise do caso lá da aplicação de hidroxicloroquina, qualquer médico razoável sabe que o que o Júlio propôs tinha que ser feito da forma que o Júlio propôs. Então, também considero crime. Outra pergunta, do Iago primeiro, depois eu tento responder as do Bruno. Como discutir com alguém que claramente não usa a lógica nas suas argumentações políticas? Grande parte das pessoas com as quais nós temos que discutir não usam mesmo a lógica na argumentação. O Cassiano falou, eu falei sobre crença, eu não falei sobre hábito, dúvida, porque eu achei que não dava tempo. Mas o Cassiano esclareceu perfeitamente qual é o papel da crença em toda a sistêmica do trabalho do Percy. Às vezes, com nossa boa intenção e boa intenção do nosso, com quem nós discutimos ou argumentamos, às vezes as crenças não são convicções, não estão fechadas, do que nós chamamos agora de bolhas epistêmicas, e a gente consegue argumentar. Como discutir? Tentar puxar o nosso contundente à racionalidade. Tentar. Há casos em que tem sido possível da minha parte. Agora eu vou dizer da minha experiência pessoal. Dependendo dos grupos ou das bolhas epistêmicas que já estão se concretizando no nosso país e no mundo, eu diria que, no momento, é melhor a gente perder tempo com outras bolhas, com outros lados. Não vamos gastar nossa energia, nossa força, o nosso trabalho, aonde não dá para ter resultado positivo. Deixemos as bolhas epistêmicas lá constituídas, fechadas entre eles, que ali não vai dar para entrar, pelo menos por um bom tempo, enquanto eles se considerarem apoiados por uma certa estrutura de poder, uma estrutura política nacional. Então, eu diria, vamos tentar, aonde for possível, aonde a gente viu que não dá, vamos para outros ambientes. Tudo, do ponto de vista sistêmico, depende do contexto. Nós temos que estar em contextos amáveis para o processo que nós queremos desenvolver e aonde a gente possa manter inter-relação. Bruno, existe lógica moral em quem votar no PT sabendo de tudo que eles fizeram? Eu não sei o que é lógica moral. Eu não sei se há trabalhos de lógica moral. Eu acho que eu conheço trabalhos de lógica deôntica, lógica doxástica. Não conheço o que ele está chamando de lógica moral. Eu não falei em votar, não falei em votar no PT, e eu não sei de tudo que eles fizeram. Algumas das coisas que eles foram atribuídas, como, por exemplo, que o ex-presidente da República era dono do apartamento do Guarujá. A justiça mostrou que as acusações não tinham base e que não havia provas. Portanto, dessa acusação, ele é completamente inocente, como eu sou inocente dessa acusação. Apesar de eu não ter sido acusada, nunca ninguém provou que eu tinha essa culpabilidade, como ninguém provou a dele. Então, eu não falei em votar no PT. Eu não estou falando em lógica moral. Eu falei em lógica, em argumentação, em crença, em argumento. Eu vou votar no Lula.
Mas eu não estou argumentando que quem está me assistindo ou me ouvindo deve votar no Lula. E eu não vou votar no Lula porque eu sou petista radical ou porque eu acho que o Lula é espetacular e que nunca cometeu deslizes do meu ponto de vista. Neste momento, eu, pessoalmente, voto no Lula porque o nosso país está entre a barbárie e a possibilidade de civilização, entre o desrespeito ao indígena, ao negro, à ecologia, às riquezas naturais, à mulher, entre o desrespeito à sociedade em situação de paz, entre um grupo que defende o armamento e alguém que nos possibilita o retorno a processos de educação, respeito ao CNPq, respeito à CAPES, respeito à pós-graduação, respeito às universidades, respeito à educação básica. Então, eu, nesse momento, opto por 2 linhas possíveis no país, é isso. Agora, não sei, Bruno, o que você está chamando de lógica moral, não falei em votar no PT, não sei do que você sabe de tudo que eles fizeram, e você pergunta quais são boas bibliografias sobre lógica moral, não sei se o Cassiano, Evandro, Elaine, Júlio, sabe? Eu tenho uma indicação que talvez seja útil ao Bruno, que é um livro que eu usei algumas vezes para dar aula, não de lógica exatamente, mas de ética, justamente. Bom, isso é outra coisa, não é lógica moral. Né? Bom, tá bom. Né? Mas que eu acho que pode ser útil, talvez, que é um livro de um filósofo chamado James Rachels, que se chama Os Elementos da Filosofia Moral. É um livro bem de filosofia, um tipo de livro de filosofia que se faz muito nos Estados Unidos e na Inglaterra, mesmo na França, e que aqui no Brasil não é tão comum, que é um livro, não é exatamente um livro de pesquisa, é um livro voltado para o grande público, ele trabalha com exemplos de doação de órgãos, aborto, né, coisas do dia a dia, né, que estão assim, principalmente exemplos de bioética, de ética da medicina. E o primeiro capítulo ele diz o seguinte: é uma concepção mínima de moralidade, que é baseado em razões e argumentos, e não apenas em crenças e opiniões consolidadas. Né? Então, talvez fosse interessante consultar o James Rachels para ver o que ele diz sobre essa concepção mínima de moralidade baseada em razões, em argumentos, e não apenas naquilo que a gente gostaria que fosse. Não estou nem falando de gostaria que fosse real e não é, né? Não é isso, né? Muitas vezes a gente tem ideais de mundo, ideais de vida que a gente gostaria que existissem, mas que o mundo não é como a gente gosta. E o Rachels tem uma resposta para isso ali nesse livro. James Rachels, Os Elementos da Filosofia Moral. É um livro bem interessante, muito acessível, eu particularmente acho válido. Não é de lógica moral, que eu também não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, né? Mas, enfim. Passamos, então, às próximas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Júlio, Evandro, por favor. Eu queria fazer uns comentários aí. Vou começar desse tema que o Bruno trouxe, a ética ou a filosofia moral, ela tem uma lógica, mas essa lógica não é a lógica, como eu vou dizer, não é uma lógica a priori, né? Então, ela você tem que ter o que o Cassiano trouxe é fundamental. É possível justificar uma série de posturas dentro de um contexto de uma teoria ética, desde que haja bons argumentos. E isso ultrapassa a barreira do que eu acho que é certo. Porque, muitas vezes, o ponto de vista do indivíduo é um ponto de vista subjetivo e relativo a N coisas. A própria individualidade, no fim das contas, e a experiência que esse indivíduo tem do mundo. Agora, a ética e a filosofia moral tem a ver com o fato de que somos seres sociais e estamos interconectados, então as ações nos afetam e nossas ações afetam os outros, né? E, então, eu acho que o grande desafio é eu andei até pensando em escrever um livro sobre isso, mas é preciso achar tempo, né? Seria muito bom que a gente se unisse para escrever um livro para desmascarar o moralismo. O moralismo é a morte da moral, da filosofia moral
verdadeira, autêntica, aquela que traz progresso e traz benefício às pessoas. E não aquela moralidade, aquele moralismo normalmente hipócrita, que coloca pesados fardos nos ombros dos outros. Então, são coisas muito diferentes. Na filosofia nós temos. Essa bibliografia aí que você indicou, Cassiano, está entre as melhores que estão, assim, acessíveis para nós na língua portuguesa. É realmente um trabalho incrível. É um manual, né, como a gente diz, mas são textos muito bons. Se boa parte das pessoas que são lideranças nesse país tivessem lido metade do livro do Rachel, o Brasil era um lugar melhor, né? Então, é disso que a gente fala quando a gente fala que a elite é despreparada, né? O pessoal que não tem noção nem do contexto econômico das coisas. Eu gostaria muito de subscrever essa sua fala, Evandro, mas eu não consigo. Só o fato de ler o livro... Então, né, já complicou, né? Não é uma condição... Pode ser uma condição necessária, mas não é suficiente. Suficiente, boa, bem lembrado. Não basta. Não basta. Acho que eu vou dizer que pode ajudar, né? Não, claro, eu entendi. Eu estou sendo irônico, né, mas para mostrar a nossa... Cassiano, mas isso que você está falando tem a ver com um outro comentário que já foi feito antes, né, no chat, né? Por exemplo, é aquela velha história, a lógica está aí. E eu acho que realmente, infelizmente, eu vou trazer aqui a experiência do México. O México, eles têm aula de lógica no ensino médio. Eu acho que é um dos poucos países do mundo que tem aula de lógica no ensino médio. Aí você vai falar, na aula de filosofia? Não, é uma aula separada. Eles têm aula de filosofia nos vários anos do ensino médio deles, e eles têm aula de lógica. Tanto que esse trabalho que o Raimundo Morado, que nós conhecemos da UNAM e outras pessoas, eles têm atuado ativamente para construir esse modelo lá no México, e isso tem resultado, inclusive, eles têm a primeira Olimpíada Mundial de Lógica. Nasce desse trabalho que é feito na base, que é feito na educação básica, então, assim, digamos que uma pessoa que no México passa por essa formação, ela já chega na universidade, no curso técnico, ela já chega mais preparada. Ela já conhece uma série de falácias, então os pré-requisitos estão postos. Agora, a pessoa assimilar esse aprendizado, essa cultura, esses valores, aí é um pouco diferente, né? Isso é um trabalho de assimilação existencial, isso aí. E é nesse sentido que é muito difícil bater em ferro frio, porque, assim, se o viés de confirmação que as pessoas têm para suas crenças são intransponíveis, não há ensino capaz de, por si só, romper essa barreira. E aí entra a redução ao absurdo, porque uma das coisas que tem o potencial de mudar crenças, quando as pessoas estão disponíveis para fazer essas mudanças, é se confrontar com as contradições derivadas das suas próprias crenças. Seja na história, seja na sua vida pessoal, seja na vida política do país, seja na economia, seja nos resultados do seu negócio, né? Essas são falsificações que têm o poder de gerar mudança. Mas o grande problema do fanatismo e do apego às convicções muito arraigadas, né, e crenças assim, empedernidas, é que, nesses casos, há um desprezo muito grande pelos casos desfavoráveis. Então, se dá muita atenção àquilo que confirma a sua forma de pensar e não se dá atenção nenhuma. Tem uma coisa lá que contradiz o que você está pensando. Imagina uma conversa dessa. A pessoa fala assim, não, isso não importa. Então, quer dizer, na ciência, isso importa. No esquema do método científico, um contra-exemplo basta para derrubar uma teoria. Então, essa é a regra da racionalidade científica, que pessoas que, quando nós nos exercitamos no pensamento mais crítico, exercemos mais ativamente uma racionalidade mais bem completa, a gente tem que estar aberto a revisar as nossas próprias crenças. Então, esse é um desafio. Então, não se trata de pensar assim, de estar numa postura de doutrinação e querer doutrinar os outros de outra coisa. Essa postura é a postura que não nos leva a lugar nenhum. Tem outra coisa que eu queria comentar, acho que até eu deixo essa bola para você, Cassiano, para a Ítala. O Peirce tem um escrito incrível sobre a fixação da crença, né?
E lá tem eu não lembro agora o parágrafo, mas tem uma passagem muito importante daquele escrito do Peirce, onde ele fala que, por mais que na lógica a gente saiba exatamente como é que uma conclusão de um argumento é extraída a partir das premissas, com base num jogo limpo, né, com as cartas na mesa, tudo bem analisado, claramente apresentado, mas que, por vezes, o que prevalece não é a lógica, são os afetos, as emoções que conectam as pessoas a certas crenças. Mas aí eu assino embaixo do que disse o Fabiano, do Cassiano, porque, de fato, ainda bem que nós não somos uma máquina de Turing, né? Assim, dessas, assim... eu sempre digo para os alunos na aula de lógica que a lógica cuida de um fragmento, um grande fragmento de uma parte das nossas vidas. Mas que tem muita coisa que é indecidível, tem muitas coisas que não são axiomatizáveis, tem muitas coisas que não vão passar não vão se tornar um algoritmo. E ainda bem, né? Senão nós estaríamos, de fato, numa matrix muito mais ardilosa, muito inexpugnável. E aí eu queria comentar uma última coisa. Cassiano, você comentou também do culturalismo, né? Eu peguei esse gancho. Na nossa história da filosofia brasileira, nosso caminho é muito tortuoso. E houve um período que a filosofia foi cultivada, especialmente nas faculdades de direito e nos seminários. A Igreja Católica sempre foi uma grande patrona, né, dos estudos filosóficos no país. Era sempre um item da formação clerical. Então, nos tempos em que nem havia universidade, o curso de São Paulo, aí do Mosteiro de São Bento, ele é o primeiro curso do país, em 1908, já fez aí alguns 100 anos, 100 e poucos anos, a diplomar em filosofia no Brasil, depois dos jesuítas, lá do século XVI, XVII. Mas, em resumo, essa situação da filosofia ter sido cultivada em faculdades de direito também fez com que, aos olhos dos filósofos profissionais, né, aí nós estamos falando já do advento das universidades, então, século XIX, começo do século XX, talvez quase até a metade do século XX, no pós-guerra ainda, existe uma presença grande dos advogados e de juristas, estudiosos, o professor Miguel Reale e muitos outros, que interagiam e se moviam no terreno da filosofia. Conforme a filosofia acadêmica universitária, para que se estabelecesse também, vão se criar algumas diferenças, e uma delas é esse insulamento aí que o Cassiano comentou. E aí, gerações e gerações de pessoas que estudaram filosofia ficaram com medo de falar da realidade brasileira, de estudar estudos antropológicos, isso não era filosófico. Então, ficou uma coisa um pouco estranha, que eu também já estou com mais de 20 anos de carreira, e é legal ver que está mudando, né? E que nós estamos nos voltando também a alguns problemas que nós temos e para os quais a filosofia, a lógica, a ética, toda essa reflexão contribui para melhorar o país. É isso. Eu podia fazer uma observação, Evandro, sobre essa sua última Claro, professor. consideração? Eu acho que, assim, sem modéstia, não sou eu responsável, mas eu acho que os lógicos brasileiros tiveram um papel importante nesse desinsulamento da filosofia e nessa conexão da filosofia com problemas da realidade brasileira, da sociedade brasileira, e com a interdisciplinaridade que hoje é muito mais usual em departamentos de filosofia. Eu atualmente sou do comitê assessor de filosofia do CNPq, e a quantidade de propostas, de projetos que eu tive a satisfação de analisar nesse último ano, assim, teve uma mudança muito grande para a interdisciplinaridade e para a conexão com problemas sociais brasileiros. Isso é muito interessante, eu acho uma grande evolução para a filosofia. Eu acho que os lógicos tiveram um papel importante nisso. Eu me lembro quando eu formei que eu quis ser lógico, trabalhar com Newton, no estudo de matemática, os matemáticos tiravam, assim, gozação, não consideravam, não respeitavam o Newton nem a lógica. E os filósofos achavam os lógicos matemáticos demais. E isso foi mudando, né? Hoje, acho que nós temos um papel interdisciplinar, uma ponte entre filosofia e ciência muito interessante. Se eu puder pegar esse gancho
Ítala, né, Júlio, da manda ver. interdisciplinaridade, eu coloquei 4 referências aí, né? Primeiro, eu tentei, sem saber exatamente o que quer dizer lógica moral, tá certo? Que realmente é algo que não tem definição, eu coloquei um autor aí, 2 livros de um autor chamado Niklas Luhmann, tá certo? Que ele tenta esclarecer quais são as regras de comportamento, quais são as regras de racionalidade de uma sociedade contemporânea, né? Que permitem a existência de uma sociedade moderna, né? Respeitando limites e independência de diversas instituições e de diversos sistemas que existem dentro de uma sociedade moderna, né? Que é algo que todos nós criticamos nos tempos atuais aí da política brasileira. Esse ator é o Niklas Luhmann, tá certo? Os 2 livros as referências que eu coloquei, o primeiro chama Die Gesellschaft der Gesellschaft, que se traduziria como a Sociedade das Sociedades. Infelizmente, esse livro não está traduzido para o português, mas está traduzido para o espanhol. Existe uma edição em espanhol do Fundo de Cultura Econômico, né? O outro livro que eu coloquei dele é um livro que chama Ecological Communication, que, bom, não está traduzido, que eu saiba, nem para o português, nem para o espanhol, mas está disponível em inglês. Já é melhor do que em alemão, né? Vale a pena dizer que eu conheci ambos os livros, tá certo? Através do trabalho do professor Celso Campilongo, que é professor de Filosofia do Direito na Faculdade São Francisco, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? Eu sento junto... Meu colega da PUC. E colega da PUC também, professor da grande PUC também. Né? E eu sento junto com o Campilongo no board da ABJ, no Conselho Científico da ABJ, que é a Sociedade Brasileira de Jurimetria, né? Jurimetria é justamente o uso de métodos matemáticos, ou quantitativos ou matemáticos, a análise de problemas na área do direito, né? É uma organização que se consolidou há pouco tempo, há menos de uma década, tá certo? E é fantástico ver como tanto a área do direito, quanto a área de estatística, quanto profissionais de lógica vieram trabalhar juntos, né, nessa área. Estavam todos sedentos, tá certo, de fazer trabalhos interdisciplinares. A sociedade estava sedenta de trabalhos nessa área, e a gente começou a trabalhar com grandes resultados. Eu coloquei aí um artigo meu, junto com o Diego Marcondes, que acabou faz poucos dias atrás, defender o seu doutorado lá no IME-USP, tá certo? E a Cláudia Peixoto, que também é minha colega lá na USP, lá no IME-USP, tá certo? Com um trabalho que nos foi meio que encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, para ver quão bom, quão aleatório estava sendo a distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal, né? Cada vez que vai um caso envolvendo alguma figura importante, o Lula ou o Bolsonaro, né, e é feita a distribuição do processo, vai cair na mão do juiz que todo mundo acha, com razão, que vai favorecer, ou que vai prejudicar o réu, né? E quem gosta do réu vai dizer, poxa, isso aí foi feito para prejudicar o réu. Quem é do lado oposto diz isso foi feito para favorecer o réu. Como é que a gente escapa disso, né? Esse é o primeiro de uma série de 2 ou 3 artigos que eu escrevi junto com colegas da matemática, do direito e da engenharia, tá certo? Para resolver esse problema, né? A esse artigo se seguiu outro que eu escrevi junto com colegas da Escola Politécnica, tá certo? Para resolver um outro assunto que está dando muito o que falar, que é o assunto das urnas eletrônicas, né?
As urnas eletrônicas realmente têm, não são o sistema ideal de votação, porque é um sistema baseado naquilo que a gente chama de security by obscurity, né? Eu torno o sistema seguro porque eu não conto para as pessoas como é que todos os detalhes de funcionamento do sistema, né? A gente publicou um artigo junto com o professor Marco Simplício, da Poli, que trabalha na área de criptografia, e 2 alunos dele, lá no laboratório dele da Poli, tá certo? Descrevendo um sistema totalmente seguro que trabalha com uma proposta oposta, né? Em que as coisas são seguras porque elas são transparentes, né? Código aberto, todo mundo examina aquele código, todo mundo critica aquele código, não um fragmento do código, mas todo o código, tá certo? E faz um sistema seguro. Essa segurança é demonstrável matematicamente, né? Escrevi outro artigo com a Olivia Sá, que trabalha na área de criptografia, mostrando uma outra maneira, uma maneira alternativa de fazer isso, pegando carona no blockchain do Bitcoin, né? Então, muitas dessas, eu estou falando dessas coisas para mostrar que muitas dessas discussões extremamente polarizadas, que eu acho que a coisa é assim, eu acho que a coisa é assado, a gente começa a resolver quando introduz racionalidade no sistema, tá certo? E começa a propor soluções técnicas, tá certo? Que atendem a critérios racionais, que a gente pode concordar, tá certo? Que são critérios razoáveis, né? Então, eu acho que isso é parte, eu acho que isso são todas essas minhas tentativas, né? Eu faço na ilusão, talvez, ou na tentativa ingênua de que elas possam contribuir, né, para uma lógica moral, uma lógica política, no sentido de ter soluções racionais e, na medida do possível, consensuais para tantos problemas que nos afligem. Então, esse é o meu pitaco aí nas perguntas, né? E só um último adendo aí, João Marcos, como disse a Ítala, tá certo? Boas faculdades de direito têm pelo menos 1 ano de filosofia do direito e pelo menos 1 ano de lógica, né? Eu sei, e na USP elas são muito bem dadas. Eu sei que muitas faculdades por aí, tá certo? Elas se tornaram disciplinas secas, anacrônicas, né? Mas a culpa é tanto das faculdades de direito quanto nossa, né? Porque a gente não foi lá e não fertilizou e não estimulou essas áreas a receberem, né, a chuva revigorante da ciência contemporânea, da lógica brasileira, da escola de lógica do Brasil, que, como o Evandro falou, é uma das mais criativas do mundo, e para que elas se tornem disciplinas viçosas e importantes na prática do direito. Idem para a medicina. A medicina, eu acho que quase... Bom, na USP, com certeza, todo médico sabe muita ciência básica, né? Acho que na faculdade... Eu tenho uma pergunta do João Marcos, que é você que deveria responder, uma última. Um tópico que aparentemente não foi mencionado ou tratado. Na opinião de vocês, como pode a lógica dar conta do raciocínio coletivo? Ítala, você me desculpe, só uma coisa, a gente está com o horário em cima da pinta para terminar pela SBPC, né? Então temos um teto aí de 2 horas. Eu vou ser indelicado, mas peço a compreensão de todos e vou buscar encerrar, não sem antes tentar contemplar justamente essa pergunta que o João Marcos fez, né? Mas eu não posso permitir que a gente fique aqui mais uma rodada de conversa. Infelizmente, gostaria que a gente pudesse continuar nos corredores
mas não temos essa possibilidade hoje. Eu acho que o Júlio apontou para uma questão que acho que contempla minimamente o que o João Marcos colocou, que é a ideia da criação desse consenso, e justamente para voltar ao nosso camarada Charles Peirce, se há alguma coisa que a lógica pode fazer é nos propiciar um pouco de autocontrole. Só que esse autocontrole, a gente não pode pensar isso em termos individuais, como pensar, por exemplo, a razão pura kantiana, né, o sujeito transcendental. Isso vem da própria prática científica e da comunicação, quer dizer, a objetividade, o autocontrole, a autocrítica, ele vem justamente da interação social, ele vem da ampliação da subjetividade da pesquisa, não para o pesquisador específico, mas para a comunidade dos pesquisadores. Então, acho que enquanto pesquisadores, membros de comunidades, acho que esse é o papel fundamental. Nós somos corrigidos a todo tempo pelos nossos pares. Eu acho que esse é uma forma em que a comunidade científica incorpora aquilo que é mais importante na ciência, que não é a lógica, não são os métodos positivistas, não são os critérios de falseabilidade, mas o mais importante na ciência é a atitude científica. Como falou Evandro, se não estivermos dispostos a rever aquilo em que acreditamos, não há possibilidade de lógica de ciência, em primeiro lugar. E eu acho que o Peirce é um que tem um texto belíssimo sobre a atitude científica. Mas o que faz o genuíno homem de ciência não é a verdade que ele descobre, mas é a vontade de aprender, a vontade de descobrir, é a disposição para não negar, é buscar. Né? Mas não é uma verdade transcendental, a verdade, não é nada, né? São questões muito pontuais, é corrigir os erros a que nós somos levados pelo próprio andamento da pesquisa, e isso não é um ou outro que faz, é a nossa comunidade, a nossa interação, é a maneira como a comunidade acadêmica, científica, adota essa postura, essa atitude científica de querer aprender. Né? Enfim, é isso. Então, eu vou agradecer aqui mais uma vez, vou pedir desculpas por ter falado muito, como coordenador eu devia ter me restrito, e agradeço a cada um de vocês, a Ítala, muito obrigado, ao Júlio, ao Evandro, muito obrigado, a Elaine, a todo mundo que viu e participou, fez perguntas, ao Bruno, ao Iago e ao João Marcos, e espero que a gente se encontre em breve, mais uma vez, para continuar essa conversa. É isso, muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado. A SBL agradece a audiência e a oportunidade também da SBPC, essa oportunidade bacana que a gente teve, né? Foi muito legal. Muito obrigada.